Olá, irmãos, graça e paz. Hoje eu vou falar com vocês sobre transformados para transformar. Fica ligado no Boletim da Fé de hoje. Olá, irmãos, graça e paz. É uma grande honra e um privilégio estar aqui com vocês nesse Boletim da Fé. Um grande alimento que nós temos em dois períodos do dia, ao meio-dia e às 19 horas. Todos os dias você vai receber uma palavra vindo dos céus para a tua vida. Aproveita, eu vou dar um minutinho para você aí. Você pode curtir, seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem para que ela possa chegar até outras pessoas. Faz o seguinte, faz um compromisso, compartilha pelo menos com uma pessoa. Você vai ter resultados maravilhosos do que essa mensagem, do que a palavra de Deus ministrada pode fazer na vida do seu semelhante. Amém? Eu tenho um tema que o Senhor tratou no meu coração a respeito de transformados para transformar. Esse é o tema da mensagem de hoje. E eu queria compartilhar alguns textos da palavra de Deus com vocês. Eu vou ler algumas versões de Bíblia diferentes, mas vai ser a NVT, você que gosta de acompanhar, você que gosta de anotar para ver depois em outro momento, a gente vai ler aqui na Bíblia NVT e na Revista e Atualizada, tá bom? A gente vai começar a nossa leitura aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Existe uma versão de Bíblia que diz: não se amoldem ao padrão desse século, né? E meditando sobre essa questão de se amoldar outro tempo, eu pensando sobre isso, me veio à memória a visão do barro, né? O barro ele é uma matéria-prima que, de acordo com o trabalho do oleiro, ele pode se transformar numa xícara, num outro tipo de utensílio ou numa escultura. Mas a sua essência, a sua matéria-prima é o barro. E o barro na mão do oleiro faz com que aquela matéria assuma, né, uma característica para um determinado fim. E o fato de ser um barro na mão do oleiro te lembra alguma coisa? Né? Faz referência a nós na mão do Senhor. E nesse texto ele fala sobre a boa vontade de Deus. Né? Nós sabemos que Cristo, em sua morte, o nosso perfeito substituto, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós que estávamos mortos em nossos pecados, uma vez que confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, passamos a ter acesso àquilo que Ele conquistou, certo? Para nós. E nós vimos no texto de Romanos 12, 2, que sua vontade para nós é boa, agradável e perfeita, certo? Então, para mim, não sei para você, mas eu creio que sim, o que é que nos resta fora do bom, agradável e perfeito? Né? Eu não sei você, mas eu desejo esses planos para mim. E tem outro texto bem interessante, que é o de Jeremias, ele é bem conhecido esse texto, Jeremias 29, 11, que diz o seguinte: "Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja." Né? Então, juntando esse texto com outro texto que acabamos de ler, fica bem claro para nós os planos de Deus para nós, a vontade de Deus para nós, boa, agradável e perfeita, e planos de paz para dar o fim que nós desejamos. Eu peguei na outra versão aqui, da King James, que ela é bem bacana, essa tradução aqui, para ilustrar um pouquinho daquilo que a gente tá querendo explanar aqui no assunto, que diz: "Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé", que seria Deus, "planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor." Veja que coisa
maravilhosa, né? Deus, ele tem planos de prosperidade e paz para nós e planos de nos dar esperança em um futuro melhor. Então, sabemos que, uma vez que estamos em Cristo, uma vez que nos colocamos diante de Deus para caminhar essa carreira com Ele, é certo que Ele tem planos de vitória para nós, que Ele tem planos de prosperidade para nós. E Deus, ele não faz nada sem propósito, querido. Todo esse plano maravilhoso de Deus para nós, de nos fazer prosperar, de nos dar um futuro melhor, e existe um propósito nisso. O propósito não seria apenas nos abençoar. É certo que é nos abençoar, mas não para por aí. Os planos que Deus tem para nós, Ele nos ama tanto que tem planos a nosso respeito, que a sua vontade para nós é boa, agradável e perfeita, como foi lido anteriormente, mas Ele espera uma resposta de nós, diante de tudo aquilo que nos dado gratuitamente através do nosso Senhor. Amém? Ele espera algo de nós. E eu separei aqui para a gente ler 1 Pedro 2,9, que fala um pouco de como Deus também nos enxerga. Aqui que fala o seguinte, 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, está falando conosco, porém, são povo escolhido de Deus, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Aí eu fui dar uma olhada no dicionário aqui, o que seria uma propriedade exclusiva, né? Na verdade foi a palavra exclusiva aqui no dicionário, que diz o que é privado ou restrito, que por privilégio pertence a alguém. Veja que maravilha, né? Quando ele fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus, isso quer dizer que nós somos restritos a Ele, privado, nós somos uma propriedade privada, nós pertencemos a alguém. Aí continua na tradução aqui, na Bíblia aqui, diz, assim vocês podem mostrar, essa parte é maravilhosa, assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Eu achei bem interessante essa versão. É a NVT também, esse texto que eu acabei de ler, que diz, assim vocês podem mostrar o propósito de tudo isso aqui que foi lido, né? Povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva, para uma finalidade, para um propósito, ok? Vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Paulo fala em Efésios 6, versículo 20, que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. O embaixador, queridos, ele é um representante legal, né, de um país, ele é representante de um país estrangeiro em uma terra, né? E isso me remete muito nós aqui na terra, né? Nós não somos dessa terra, nós somos cidadãos do céu, representando o reino de Deus aqui na terra. Por isso o apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores do reino de Deus. E o papel do embaixador é assegurar, né, os interesses do seu reino na nação onde ele está inserido. Então, a nossa responsabilidade como cidadãos dos céus, como filhos de Deus, como embaixadores do reino de Deus aqui na terra, é assegurar os interesses do nosso Pai aqui na terra. E qual seria, queridos, o interesse do nosso rei aqui na terra? O primeiro mandamento que ele nos deu é que nós o amemos de todo o coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e que amemos o nosso próximo como ele nos amou. E assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável. Isso aqui saltou ao meu coração de uma forma muito forte. Mostrar às pessoas como é digno de admiração. Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Continuando a nossa leitura aqui, nós vamos para Tiago, o livro de Tiago, capítulo 2 e o versículo 14, que diz o seguinte, nós vamos entrar agora, né, seguir pelo caminho do propósito de tudo aquilo que nos foi concedido gratuitamente. Amém?
fala o seguinte, Tiago 2, versículo 14, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não demonstrarem por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? E aí no versículo 17 de Tiago 2, diz, assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé, queridos, necessariamente, ela se manifesta, né? Através de obras, através de um movimento. A fé, ela nunca fica parada. Ela sempre está em movimento, criando ou mudando circunstâncias. Eu pensando sobre um exemplo para trazer para vocês, eu imaginei, por exemplo, a vida é algo que a gente não consegue ver, tocar, mas ela se manifesta. Por exemplo, no nosso corpo físico, a vida, né, se manifesta através dos batimentos do meu coração, da minha respiração. Isso é um indício de que existe vida no meu corpo. Da mesma forma, a fé, ela se manifesta na nossa vida, ela se manifesta no ambiente, ela se manifesta mudando realidades. Onde a fé chega, nada fica parado, queridos. Algo começa a acontecer, o ambiente muda, circunstâncias mudam, montanhas se movem, assim como diz na palavra, e também se estende ao meu irmão, ao meu próximo. Quando a fé, ela cria uma ação em nós, ela nos coloca em movimento. Seja declarando, confessando, agindo, se manifestando em forma de generosidade, né? Então, eu quero deixar claro aqui, só pontuando, abrindo um parêntese, que a gente não está falando aqui de salvação, né? A gente sabe que a salvação, como é dito em Efésios 2:9, que é pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, não vem de vós, né? É dom de Deus, dom é gratuito, é um presente dado por Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a gente deixa amarrado aqui um parênteses, tá? Eu não estou falando de salvação. A salvação é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, certo? Mas uma vez que eu recebo Jesus como meu Senhor e a fé começa a se manifestar em mim, eu começo a responder, né? Eu creio nas Escrituras e essa Escritura ela gera um movimento em mim, ok? E eu começo a responder, a dar uma resposta a tudo isso. Se você tem essa nova natureza, nascido pela fé em Jesus Cristo, e você deve desejar também, né? Desejar pôr isso para fora. Isso precisa ser natural de você, do homem nascido de novo. Desejar dar uma resposta. Pai, se eu recebi tudo isso de graça, né? Eu não merecia, mas o Senhor me amou, me constituiu filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. É necessário que eu responda, que eu dê uma resposta a tudo isso, que eu não fique parado apenas desfrutando disso. É bom a gente desfrutar, é maravilhoso a gente ter essa palavra, a revelação de tudo isso sobre nossa vida, mas é necessário que a gente responda tudo isso. E que tal a gente começar a manifestar tudo isso, sendo um representante de Deus na vida de alguém? Você sabia que Deus ele se manifesta através de você? Deus espera que a gente se posicione sendo Ele, né, o representante dele aqui na terra, na vida de pessoas, seja com oração, seja com oferta, seja com abraço, com uma mensagem, com a solução de um problema na vida de uma pessoa. É muito bom a gente ter, né, e receber todas essas bênçãos de Deus, mas em Atos fala que a bênção maior é dar do que receber. Aí eu fico imaginando, se tudo isso que a gente leu aqui, que é uma pequena parte, alguns versículos, né, do que Deus pensa a respeito de nós, é tão poderoso, né, tantos planos, tanta coisa boa, tanta bondade manifesta ali, escrita para nós, eu fico imaginando o que seria maior bênção, o que seria maior e melhor ainda do que isso, né? Fica até difícil de mensurar, onde o escritor lá de Atos fala que há bênção maior em dar do que receber, né? Deve ser grandioso demais que diz isso. Então, continuando aqui, nós somos chamados para ser sal e luz. O propósito do sal é dar sabor. Onde o sal ele chega, ele muda o sabor, ele muda a
palatividade, né, do alimento, torna ele atrativo, mais saboroso, e uma vez que ele está ali, é impossível de removê-lo de lá, separar o sal, uma vez que ele impregnou aquele ambiente. A Bíblia também faz menção de que a gente precisa ser luz, e a luz ela não pede licença. A partir do momento que você acende a luz naquele ambiente, as trevas precisam sair, e ela não pede licença para se estabelecer naquele local. Eu gosto quando Paulo fala, né, em Filipenses 3,13, sobre a questão de avançar nas coisas do Senhor. Ele diz o seguinte: mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O apóstolo ele tinha uma consciência de que ele estava em movimento, de que ele precisaria exercer o seu papel de sal e luz. Ele tinha um propósito em meio à sociedade, de destaque, para influenciar e mudar aquela atmosfera, aquele lugar, e cumprir a carreira que ele foi chamado. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, que para trás ficaram, e avançando para que estão diante de mim. Ele estava em movimento, ele tinha uma meta a correr diante de Deus. Ele não parou em momento algum. Ele fala mais na frente em Filipenses 3,14. Eu prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo em Deus, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? A gente vendo esses dois versículos aqui, a gente percebe que ele tinha um foco, que ele tinha uma meta. Ele fala em outro texto que ele diz: eu corro, mas não corro como quem não tem uma meta. Nós temos metas em Deus para receber algo da parte de Deus e desfrutar das suas bênçãos e desfrutar de um reinar em vida que Ele tem para nós. Mas nós precisamos ter também, queridos, uma meta no Senhor para responder, para dar uma resposta àquilo que Ele nos chamou para fazer. Todos nós temos um chamado no Senhor e Deus espera, Ele conta com os seus cooperadores aqui na terra, não é? Então, o meu intuito hoje, queridos, é chacoalhar você mesmo, é desafiar você a criar metas em Deus. Criar metas para crescer e avançar no seu ministério. Todos nós somos ministros do Senhor aqui na terra. Somos representantes do seu reino. E eu espero de todo o meu coração que você tenha sido abençoado e que essa palavra ela caia num bom solo e frutifique. E que você ore ao Senhor e diga: Senhor, como é que eu posso responder a esse chamado que tu tens para mim? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço e fica na paz.